Olá pessoal, meu nome é Nelson Sussum Chixima, professor de Direito de Família e também advogado, especialista em Direito de Família e Sucessões. Estou aqui para falar de uma matéria muito importante de Direito de Família, que é pensão alimentícia, né? Muitos entendem por esse nome, pensão alimentícia. Nós do direito falamos alimentos, né? Mas o leigo não entende alimentos, é pensão alimentícia, ação de alimentos, né? Bom, estou aqui neste vídeo, neste curso, para demonstrar quão é importante esse tipo de ação, né? E também estamos em parceria, né, com o Curso Legale e a editora Focus, que é um prazer aí estar junto com todos esses parceiros importantes, o Legale de muito tempo, muita caminhada aí, de muitos anos. E o material vai ser aí ofertado para vocês, né, mediante aí um pagamento, tá? Mas o curso agora ele é livre para vocês, tá? Eu vou falar algumas dicas importantes das ações de alimentos e vai ter toda essa parte dessas dicas estão no material escrito e uma peça, tá? Uma peça de modelo para vocês ingressarem com a ação de alimentos. E também algumas legislações que nós fomos comentando por aqui, né? Aí a gente também vai deixar disponível neste material, né, que vocês poderão adquirir dentro aí do Legale e também da editora Focus, tá? Vamos começar então. Artigo 1694 do Código Civil começa alimentos ou pensão alimentícia, ações de alimentos. Uma observação importante, né, que o Código de Processo Civil de 2015, no artigo 693, que fala das ações de família, no próprio artigo 693, seu parágrafo único, menciona que as ações de alimentos e que versarem sobre criança e adolescente seguirão lei especial. Portanto, o procedimento das ações de alimentos não segue o Código de Processo Civil, segue a Lei 5.478/68, que por sinal é bem antiga, né? Bem antiga. Mas é ela que nós seguimos ainda, não é o CPC. Eu lembro uma vez que me falou, professor, a Lei de Alimentos agora é nova, né? Não, a Lei de Alimentos é nova? Não, onde que está isso? Nova, né? Me fala, não, não é nova. Não, é sim, mudou. Falei, como mudou? Qual que é aí? Me fala a lei. É o CPC 2015, CPC novo. Ufa, CPC fala das execuções de alimentos. Aí realmente houve algumas alterações, mas não houve tantas alterações assim com a legislação anterior. É que, na verdade, já a lei anterior já havia sido modificada muito por jurisprudência e por súmulas e enunciados. E aí ela foi praticamente positivado, né, no CPC 2015, as suas execuções, ou seja, toda a parte ali que estava nas execuções de alimentos, nos enunciados, nas jurisprudências, nas súmulas, né, foram positivadas ao Código de Processo Civil. Mas execução de alimentos, não ações de alimentos. Tá? Então é a cobrança de alimentos, o cumprimento de sentença que foi alterado, que está no novo CPC e não a ação de alimentos. A ação de alimentos segue ainda a Lei 5.478/68. Bom, a primeira dica importante que eu dou para vocês nas ações de alimentos é quanto à solidariedade. Solidariedade passiva e solidariedade ativa. Será que existe solidariedade passiva nas ações de alimentos? Na pensão alimentícia? Ô, professor, existe, porque os alimentos têm que ser solidários, porque nós temos que se solidarizar com o outro, né? Não, não é bem isso, não. Tá? As ações de alimentos, a pensão alimentícia, a questão da solidariedade que eu estou dizendo é das obrigações mesmo. Solidariedade passiva e solidariedade ativa. Significa que se eu sou credor de 4 devedores solidários, eu posso cobrar de um só. E esse um poderá cobrar dos demais. Ele vai me pagar e vai cobrar dos demais, mediante uma ação de regresso. Isso é solidariedade passiva. Existe ou não aqui nas ações de alimentos? Ô, professor, mas quantos devedores existem nos alimentos? Podemos ter 4. Né? Avós paternos e avós maternos, ou até 6, em razão da multiparentalidade, daquela filiação que nós temos hoje multiparental, em razão da socioafetividade, 6 avós podemos ter. Então, será que são solidários todos eles? Né?
E agora? Nós sabemos que a solidariedade, ela não se presume, ela vem mediante legislação ou por acordo, por vontade das partes. É solidário ou não? Então, quanto a isso, vamos ler o artigo 1698 do Código Civil. Olhem lá, vou mostrar para vocês rapidamente aqui. Ó. Isso aqui, ó. Artigo 1698, está dizendo ali, se o parente que deve alimentos, em primeiro lugar, não estiver, né? Não estiver em condições de suportar totalmente encargo, serão chamados a concorrer de grau imediato, sendo várias as pessoas obrigadas a prestar alimentos, todas devem concorrer na proporção dos seus respectivos recursos. Em tentada ação contra uma delas, poderão as demais ser chamadas a integrar a lide. E agora, será que são solidários ou não, hein? Vamos ver por parte, então. Ó, primeiro, se o parente que deve alimentos em primeiro lugar, ou seja, o pai, não tiver condições de suportar totalmente encargo, serão chamados a concorrer de grau imediato. Por exemplo, o avô paterno, os avós paternos. Tá? Sendo várias pessoas obrigadas a prestar alimentos, ou seja, avós paternos e avós maternos, todas devem concorrer na proporção dos seus respectivos recursos. Aqui também muita gente confunde. Tá? Os alimentos não é meio a meio, é proporcional ao ganho, é proporcional à renda. Os avós paternos ganham 10 mil, os avós maternos ganham 5. Portanto, os avós paternos devem suportar 2 vezes mais que os avós maternos. Tá? É igual pai e mãe. O pai ganha 10 mil, a mãe ganha 1.000, o pai arca 10 vezes mais que a mãe. É sempre proporcional ao rendimento. Tá? Então, aqui já está dizendo que não é solidário, né? É proporcional. Tá? E ainda em tentada ação contra uma delas, poderão as demais ser chamadas a integrar a lide. Ou seja, né? Se intentar a ação contra um só, os avós paternos, por exemplo, os avós paternos poderão chamar os avós maternos. Olha só, isto não é solidariedade. Tá? Já nós estamos vendo que aqui não há solidariedade passiva nas ações de alimentos. Não há solidariedade passiva. Os alimentos são subsidiários e não são solidários. Tá? Então, uma vez eu lembro no noticiário do STJ que o tiro saiu pela culatra. A mãe, representando a sua filha, entrou com uma ação contra o pai de execução de alimentos e o pai foi preso, inclusive, porque não pagou. E aí demonstrou que realmente ele não vai pagar, entrou contra os avós paternos, com uma ação de alimentos contra os avós paternos. E os avós paternos chamaram os avós maternos. E aí todos foram condenados, proporcionalmente. Né? A mãe deve ter dito para o advogado, doutor, o que o senhor fez, né? Ou seja, eu pedi para entrar com ação contra os avós paternos, avós contra os meus sogros, né? Não contra os meus pais, mas sim como eu sou com a sogra, não contra os meus pais. E foram todos condenados, né? Porque não há solidariedade, é proporcional, como está dizendo aqui. Em tentada ação contra um, esse um não arcará contra a totalidade, ele chamará os demais a integrar a lide. Isso está no artigo 1698. Portanto, todos foram condenados aí. Isto não é solidariedade. Portanto, já verificamos que o artigo 1698 do Código Civil diz respeito que os alimentos não são solidários. Tá? Porém, a Lei 10.741/03, que lei é essa, hein? Lei 10.741/03, Estatuto do Idoso. Estatuto do Idoso. Mais especificamente, o artigo 12 diz o seguinte: os alimentos são solidários. Os alimentos são solidários. Pô, professor, e agora? O Estatuto do Idoso é depois do Código Civil de 2002, ou seja, 2003. Então, a lei posterior revoga a anterior. Revogou ou não revogou? Não revogou, em razão do artigo 2º, parágrafo 2º da Lei de Introdução às Normas de Direito Brasileiro, que diz que a lei especial prevalece sobre a geral. O Estatuto do Idoso é uma lei especial. Portanto, o Código Civil é uma lei geral, portanto, prevalece sobre o Código Civil. Mas vale somente para o idoso. Ou seja, idoso hoje é tido como maior de 60 anos. Aquele que é maior de 60 anos tem os benefícios do Estatuto do Idoso. Portanto, o maior de 60 anos, que é um idoso, né? Por exemplo, um pai tem 4 filhos, né? Assim, um cria 4, 4 não cria um, que diz o ditado. Né? Então, o pai criou 4 filhos. Hoje um filho é médico, outro engenheiro, outro advogado, outro jogador de futebol. Inclusive do exterior, né? Uma fortuna aí. Né? E o pai hoje doente, sem condições de trabalho e passando necessidade.
este pai pode entrar com uma ação contra um só. Contra quem que ele vai entrar com esta ação? Ah, contra o mais rico. E quem é o mais rico? O advogado, né? Até contra o advogado. O professor advogado, porque ele é advogado do médico, do engenheiro e do jogador de futebol, tá? Portanto, ele vai jogar. Aí ele vai arcar com a totalidade e poderá chamar os demais não poderá chamar os demais legalite. Aqui é o benefício do idoso, que é solidário. Portanto, ele arcará com a totalidade e depois ele vai ter que entrar com uma ação de regresso com os demais. Não pode chamar integralide do artigo 1198, porque aqui o idoso tem esse benefício da solidariedade. Quanta gente eu já vi não utilizar esse recurso, não utilizar esse benefício que está no Estatuto do Idoso. Quanta gente. Bom, infelizmente, né, eu falo que as pessoas não se socorrem a alguns especialistas. Eu falo que especialista é o futuro da advocacia. Portanto, você tem que se especializar na matéria para saber de tudo desta matéria. Aí sim você vai ser um bom advogado, né? E aí as pessoas vão pagar mais para você, inclusive. Você vai ganhar mais honorários, né, do que aquele advogado que faz tudo. Aquele advogado que faz tudo realmente está sempre ocupado com tudo e não ganha tanto assim. Tá? O especialista já começa pela consulta, que a consulta já é muito mais cara. Tá? E depois o honorário, todo mundo já sabe que o especialista vai cobrar muito mais, certo? Então isso que é importante, isso que eu estou dizendo. Né? Tem algumas coisas que só o especialista que sabe. Né? Bom, esta é uma dica. Agora, outra dica, outra parte da matéria, que eu vou falando das dicas que são importantes aí para vocês. Tá? Nós temos as espécies de alimentos. Né? Primeira espécie de alimentos, alimentos naturais, que servem para a sobrevivência do ser humano. Costumo dizer que aqui o que atinge é o binômio necessidade e possibilidade, e alguns hoje, mais modernamente, diz que é o trinômio necessidade, possibilidade e proporcionalidade, como mencionei para vocês. Tá? Tem tanta coisa importante, tem coisas que a gente, advogado que faz, aquele advogado que acaba sendo um advogado clínico geral, acaba não conhecendo desta matéria. Tá? Mas os alimentos naturais, aqueles mais simples que nós temos. Necessidade e possibilidade. Né? Aquele que está pleiteando é aquele que está precisando, e aquele que vai ser socorrido, né? Ou seja, vai se socorrer a ele, é aquele que vai pagar os alimentos. E aquele que vai pagar os alimentos tem que ter a possibilidade. Lógico que se for um menor e o outro, o alimentante é o maior de idade, alguma coisa ele tem que pagar. Muita gente diz assim, ele está desempregado, ele não pode pagar. Como ele está sobrevivendo? Está sobrevivendo do quê? Né? Se ele está desempregado, alguma coisa ele ganha. Então, alguma coisa ele tem que pagar. Tá? Não tem jeito. Se for o mínimo do mínimo, vai ter que pagar. Então, falta de emprego, desemprego, não é justificativa de não pagamento de pensão alimentícia. Vai preso, tá? Vai preso. Bom, esses são os alimentos naturais, rapidamente. Outros alimentos civis. Os alimentos civis são aqueles que servem para manter o status social, o nível social. Tanto é verdade que é chamado de alimentos civis, sociais ou congruos. Civis, sociais ou congruos. Esses alimentos são aqueles que mantêm o status social, o nível social. Esses são ótimos clientes, são bons clientes, clientes que todo mundo quer ter, né? Clientes que todo mundo quer ter porque é aqueles alimentos altos. Por exemplo, 50 mil, 100 mil, 200 mil, 500 mil de pensão alimentícia. Né? Uma vez saiu na revista Veja daquele filho do deputado famoso, deputado Paulo Maluf, saiu na revista Veja, estou dizendo, né? Que foi 207 mil de pensão alimentícia para a ex-mulher e seus 3 filhos. E depois saiu aquele do Baumgarten, que é aquele dono do Central, também saiu na revista Veja, por isso que está público já, estou dizendo, né? Não sou eu advogado, mas os advogados permitiram que saiu na revista Veja, de que foi 400 mil que a ex-mulher dele pediu de pensão alimentícia. Esses alimentos são aqueles alimentos para manter o nível social, o status social, olha só. Esses são ótimos clientes, né? Melhor você entrar com uma ação de 50 mil de alimentos que entrar com uma ação pedindo R$1.000 de alimentos, né? É muito mais fácil o cliente que vai pedir 50 mil te pagar do que aquele que vai receber R$1.000. Aquele que vai receber R$1.000 realmente é complicadíssimo de você conseguir cobrar alimentos, cobrar os honorários, mas tem que cobrar, tem jeito.
né? Porque se você cobra 30% ou 20%, ele vai ter que dar 200, 300 reais por mês, né? Até chegar o mínimo da tabela da OAB, pelo menos, né? Pelo menos o mínimo da tabela. Lógico que o especialista cobra muito mais que o mínimo da tabela da OAB, mas o mínimo que se cobra. Aí até chegar lá, quantas parcelas ele tem que pagar? Se ele está precisando de 1.000, como que ele vai descontar 30% e vai ficar com 700? Realmente é difícil. Agora, 50 mil reais, você desconta aí 20%, já dá 10 mil reais por mês. As parcelas são menores e é mais fácil dessa pessoa te pagar do que aquela pessoa que vai receber 1.000 reais por mês. Então, os alimentos civis, sociais ou cômodos para manter o nível social e status social. Aqui já não é o binômio necessidade e possibilidade. Aqui é só possibilidade. Se o pai ainda pode pagar, tem que pagar, tá? Para manter o nível social da criança, porque tem pai que depois que separa da mãe não quer mais pagar a escola para a criança, não quer mais pagar nada para a criança, não quer pagar nada, né? E também aquela ex-mulher que nunca trabalhou e sempre o marido manteve, e no luxo ainda, né? Portanto, ainda ela poderá ter direito também aos alimentos sociais. É claro que hoje, pela jurisprudência, nós temos até enunciado aqui em São Paulo, enunciado os juízes das várias famílias do Estado de São Paulo, dizendo que os alimentos hoje não são mais vitalícios, tá? São temporários. Então é muito difícil uma mulher, uma ex-mulher, ou ex-marido, ter alimentos para o resto da vida. Normalmente é de 6 meses a 2 anos ainda. Máximo 2 anos. 6 meses a 2 anos, no máximo, até para a retomada na sua vida profissional. Tá? Mas é claro, existem aquelas pessoas que já têm 60 anos de idade, o ex-marido largou para trocar com uma de 22 anos de idade, né? Aí esta ex-mulher com 60 anos, provavelmente que não trabalhou, não vai conseguir trabalhar agora e pouco tem aí de chance de arrumar um emprego porque ficou fora do mercado há muito tempo. Tá? E às vezes trabalhava com ele, inclusive, só que agora ele não quer mais porque agora está separado. Esse vai ter que manter ainda os alimentos. São exceções, claro, são exceções, mas não é regra hoje mais ter direito à pensão vitalícia, tá? Vitalícia. Bom, ainda nós temos então falando dos naturais civis e os chamados sociais ou cômodos, né? Que tá tudo na apostila também, tá? Depois nós vamos falar dos alimentos legais. Os alimentos legais é quem pode pleitear os alimentos, né? Linha reta, o filho pode pedir o pai pode pedir o filho, o neto pode pedir o avô, mas o avô não poderia pedir para o neto. A regra é essa, artigo 1696 do Código Civil, que diz que a reciprocidade entre os alimentos somente se dão entre pais e filhos. Ou seja, o filho pode pedir para o pai e o pai poderia pedir para o filho, né? O neto poderia pedir para o avô, mas o avô não poderia pedir para o neto. Esta seria a regra. Porém, eu entendo que é possível sim pedir, pleitear, lógico, é tese, né? Principalmente quando aquele pai, né, sustentava, por exemplo, o seu pai, né? O filho sustentava o pai. Aí o filho morre e deixa o neto. Esse neto recebe toda a herança desse filho aqui, portanto ele não quer mais sustentar o pai desse filho, que seria o avô dele. Entendo eu que aí poderia o avô pleitear, porque já era sustentado pelo seu filho. E o neto agora, que está com toda a herança, não quer mais sustentá-lo, inclusive quer despejá-lo do imóvel onde está morando. Tá? Então aí eu entenderia que realmente é possível pleitear alimentos. Isso que eu falo é assim, não é temerário, porque esse caso eu acho justo. E quando é justo, eu acho importante sim que você faça uma tese e consiga esse direito, esse benefício para esta pessoa que necessita. Que mais? Os legais. Os colaterais. Os colaterais hoje vão até que grau? 4º grau, ou seja, primos. Será que seu primo pode pleitear alimento para você? Vai te catar, né? Vai pedir para seu pai, não para mim, né? Não, primos não. Na linha colateral, a pensão alimentícia só vai até o 2º grau. 2º grau. Quem são os parentes de 2º grau? Colateral. Irmãos. Irmãos têm direito à pensão alimentícia, tá? E recíproco. Por isso que eu sempre falo, trate bem seu irmão, né? Se perder o emprego, já arruma logo outro para ele, tá? Claro que eu entendo que tem que ter uma ordem, primeiro para os pais, depois para os filhos, depois para os irmãos, e assim por diante, tá? Mas é possível, sim, os irmãos dever alimentos para o outro, porque está no artigo 1697 do Código Civil. Depois nós temos os cônjuges e os ex-cônjuges.
os companheiros e os ex-companheiros, que também diz respeito tanto à união estável como à união homoafetiva, que hoje também tem direito à pensão alimentícia, literalmente, claramente, em razão aí da DI 4277/2011, que foi julgado em 2011, né, na ação direta de inconstitucionalidade na questão da homoafetividade, união homoafetiva que tem os mesmos direitos e deveres da união estável, certo? Bom, depois, então, nós temos os legais, alimentos voluntários. Os voluntários são aqueles que você oferta, né, espontaneamente, é ofertar os alimentos. Mas como o senhor ofertar? Por exemplo, o marido chega, ex-marido, um marido ainda, né, chega desesperado, doutor, no seu escritório, pelo amor de Deus, minha mulher separou de mim de fato e já está há 3 meses separada de fato. Ela não pleiteou nada. Estou preocupada com ela. Eu quero que o senhor, doutor, entre com uma ação de oferta de alimentos e peça a liminar logo, que eu quero depositar logo para ela. Pô, vai dar risada, né? Isso é brincadeira, né? Não, não é não. As pessoas às vezes ofertam alimentos para não ter uma ação muito maior. Tá? Então ela já oferta o que ela pode pagar. E depois ela retorna aí com você oferta para não ter aquele retorno com uma ação milionária e você não pode pagar, e muitas vezes é difícil de você conseguir depois bloquear essa liminar, difícil às vezes até derrubar a liminar no tribunal, também, muitas vezes é melhor ofertar realmente, tá? Tem juiz que acaba não dando também, mas a maioria sim concede, porque você já está demonstrando que pode pagar aquilo. Né? Porque aquele outro que vai pleitear lá em cima. E às vezes o juiz acaba concedendo. Tá? Então é importante às vezes ofertar sim. Então, há os alimentos voluntários. Depois nós temos alimentos chamados indenizatórios. Os alimentos indenizatórios dizem respeito a ato ilícito, ou seja, decorrente de responsabilidade civil. Tá? Portanto, você atropelou uma pessoa, infelizmente, você foi o culpado e a pessoa, infelizmente, veio a óbito e morreu. E ela ainda tinha um filho com 2 anos de idade. E ele é que sustentava. Portanto, além de você ser condenado numa ação de indenização por danos morais, materiais, ainda poderá ser condenado em alimentos indenizatórios. Ou seja, o filho tinha 2 anos de idade, então até completar 20 anos de idade vai demorar mais 19 anos. Quanto que daria isto para sustentar até essa idade? É esse montante todo que você vai ser condenado também. Tá? Isso pode acontecer com qualquer pessoa. Tem que tomar cuidado, né? Porque é bom ter seguro, tudo isso. Mas essa é uma ação indenizatória, de alimentos indenizatórios. Uma questão importante, que os alimentos indenizatórios não têm rito de prisão. Essa não dá prisão. Essa não tem como você prender uma pessoa que não pagou alimentos indenizatórios. Agora, alimentos legais, sim, aí não tem jeito. Esse vai preso, tá? E por fim, né, alimentos gravídicos. Alimentos gravídicos, coloquei também na apostila, mas eu vou, num outro curso, vou falar somente de alimentos gravídicos. Tá? Os alimentos gravídicos estão na Lei 11.804/2008. Lei 11.804/2008, que serve para quem? Para mulher grávida. Por enquanto, mulher grávida, tá? Daqui a pouco me disseram que o homem vai poder ter filhos também. Mas, por enquanto, mulher grávida. Né? Então, ela é autora. E contra quem? Quem é o réu? O futuro pai, é o que diz a lei. Futuro pai. Tá? E o futuro pai, que não fala que é o pai, é o futuro pai, não fala nem o suposto pai. Então, parte do pressuposto que a mulher está falando a verdade. Né? Parte do pressuposto que ela está falando a verdade. E eu entendo que realmente a maioria fala a verdade, mas tem gente que não. Então, é perigosa esta ação também de alimentos gravídeos. Uma legislação que tem 12 artigos, 6 artigos foram vetados, e o primeiro artigo diz assim: esta lei trata-se de alimentos gravídeos. E o último artigo diz assim: esta lei entra em vigor na data da sua publicação. Né? Ou seja, praticamente só tem 4 artigos prestáveis aí também. Tá? Bom, mas a ação está aí na apostila, explicando direitinho a questão dos alimentos gravídeos. Mas eu vou dar outro curso depois, só de alimentos gravídicos, mostro uma peça também de alimentos gravídicos depois
num outro curso, numa outra oportunidade para vocês. Ainda tem mais outros cursos, tá? Esse curso é só de alimentos, tá? Falei das espécies, depois falo também da classificação dos alimentos provisórios, alimentos provisionais e definitivos, e as características dos alimentos. Existem muitas características que nós temos aí dos alimentos, da pensão alimentícia. Eu vou mostrar brevemente aí a parte para vocês da apostila. Rapidamente, ó, rapidinho, eu vou mostrar para vocês a parte da apostila. Olha aqui, ó. Rapidinho, ó. Então, falei da solidariedade, demonstrei aqui para vocês, né? Ó, espécies, tá? Tem falando bastante coisas de espécies, inclusive eu coloquei alguns julgados, ó. Classificação que eu falei já também. E as características, ó. Essas são várias as características que nós temos dos alimentos. A cessação dos alimentos, ó, essa aqui é a parte importantíssima, a cessação dos alimentos, como que cessa os alimentos, tá? E o procedimento, né? Estou dando um procedimento aqui da lei e também uma peça aqui para vocês, tá? Mas deixa aqui voltar, então, para mim novamente. Então, nós temos algumas características dos alimentos, que é importantíssimo, que os alimentos são personalíssimos, né? Também são incessíveis, que eu não posso ceder no crédito alimentar. Também os alimentos são transmissíveis. Transmissível, eu dou uma dica importante aqui para você colocar na peça, a transmissibilidade, porque nós temos o enunciado 1 dos juízes das varas de família do Estado de São Paulo, dizendo que a transmissibilidade aqui do crédito alimentar hoje tem que estar previamente acordado. Ou seja, está numa sentença ou no acordo, está previamente mencionado. Né? Se for num acordo, tem que estar no acordo. Se for consensual, tem que estar no acordo. Se for litigioso, tem que pedir para o juiz inserir. Ou seja, na inicial, é o que eu coloco aqui na nossa inicial, na ação de alimentos. Tá? Porque a transmissibilidade dos alimentos é aquela que o devedor morre. Antigamente era assim, o devedor morre e a dívida morria com o devedor. Hoje não é mais assim. Hoje o devedor morre, poderá ser habilitado no seu inventário. O crédito alimentar. Tá? O crédito alimentar. Mas o enunciado número 1 aqui de São Paulo acabou mencionando que deveria estar previamente estipulado. Sim, então, por isso que eu disse, se for no consensual, no acordo, precisa estar previamente estipulado que vai ocorrer a transmissibilidade. E se for no litígio, tem que colocar na inicial já, pleitear. Se o juiz não conceder, não falar nada na sentença, embarga a declaração que você pediu. Tá? Que é importante, que é o próprio enunciado, os próprios juízes daqui de São Paulo que estão mencionando. Você que não é de São Paulo, é importante colocar também, porque cria-se jurisprudência em outros estados. Também, quem sabe, vai para o STJ, já também cria um enunciado no STJ. Tá? Ou até súmula no STJ, certo? Bom, depois vem outra característica, os alimentos são irrenunciáveis, incompensáveis, irrestituíveis os alimentos também, né? Uma vez pago não volta mais, tudo no artigo, esses três estão no artigo 1707 do Código Civil, tá? E imprescritíveis, essa parte eu acho importante, que os alimentos são imprescritíveis, tá? Todo mundo diz assim, rapidamente só vou explicar essa parte, porque já estamos acabando o nosso curso aqui, e toda a matéria está na nossa apostila, no nosso material aqui, tá? Professor, os alimentos são imprescritíveis? Mas o artigo 206, parágrafo 2º do Código Civil nos diz assim, que a cobrança dos alimentos prescreve em 2 anos, que antigamente eram 5. A cobrança, a ação de alimentos são imprescritíveis. Eu posso entrar com uma ação de alimentos a qualquer momento. Eu posso entrar com uma ação de alimentos quando a criança tem 15 anos, adolescente já, 16 anos. Posso entrar? Posso. O pai nunca pagou, posso entrar com uma ação agora? Posso. Agora, por exemplo, a prescrição que diz o artigo 206, parágrafo 2º do Código Civil é a cobrança. O pai ficou de pagar para o filho, acordado, com 10 anos de idade, R$1.000 por mês. Hoje essa criança tem 17, mas o pai nunca pagou. Eu posso executar? Não posso? Posso entrar com cumprimento de executar quantos anos? Está escrito 206, parágrafo 2º, nos últimos 2 anos só. Não, posso executar os 7 anos. Por quê? Por causa do artigo 197, inciso 2 do Código Civil. 197, inciso 2.
que diz assim, né, que a prescrição entre descendente e ascendente só ocorre após os 18 anos de idade. Ou seja, a prescrição de descendente e ascendente, quando está sob o poder familiar, só ocorre após a sua extinção. Ou seja, a sua extinção se dá com 18 anos de idade. Portanto, quando é pai e filho, mãe e filho, só ocorre a partir dos 18 anos de idade. Então, não é que não corre contra menor, né? Não corre contra menor impúbile. Eu coloquei 17 anos, porque é menor púbile já. Mas entre pai e filho não corre prescrição até a extinção do poder familiar. Então, quando estiver sob o poder familiar, ainda não há prescrição. Por isso que eu posso cobrar tudo, 7 anos. Quanta gente só cobra os últimos 2? Agora, ele completou 18 anos, é só os últimos 2. Ex-marido e ex-mulher, só os últimos 2. Não dá mais para cobrar, por causa do artigo 206, parágrafo 2º do Código Civil, da prescrição. Mas agora, entrar com ação de alimentos a qualquer momento. Até a pessoa com 30 anos pode entrar, uma pessoa com 60 pode entrar, porque eu falei do pai. Um pai com 65 anos pode entrar com uma ação de alimentos contra o filho. Tá? Não tem problema algum quanto a isso. Aí, isso não prescreve. É imprescritível. É nesse sentido que eu quero dizer para vocês. Bom, pessoal, estamos chegando, né, ao final, então, deste vídeo, deste curso, que espero que vocês tenham gostado dessas dicas importantes, e aí vocês têm um material, né, disponível aí para você adquirir mediante um pagamento, tá? Juntamente com o Curso Legale e a Editora Focus. Obrigado, pessoal, obrigado a todos pela parceria e aguardo vocês no próximo curso, que eu falei, alimentos gravídicos, temos também ação de revisão de alimentos e ainda ação de exoneração de alimentos. Pessoal, obrigado e até lá, hein?